Salve, salve galerinha! Chegamos então para a nomenclatura dos óxidos. Palavra bonita, nomenclatura. Vamos dar nome para eles, ok? Vamos nomeá-los para ficar bonitinho. Beleza? Vamos separar de novo em óxidos iônicos e moleculares. Agora exclusivamente falando a nomenclatura dos óxidos iônicos, ok? Então regra principal, regra oficial deles é óxido mais D mais o nome do metal que está junto com ele, beleza? Cuidado que eu tenho que ter com quem tem NOx variável. É a mesma regrinha que a gente usou na base, é a mesma regrinha que nós usamos na nomenclatura dos sais. Listei os principais cátions de NOx variável, porém não todos, tá bom? Somente alguns aqui pra gente utilizar nessa aulinha, beleza? Então vamos direto dar nome a esses caras aqui. CaO, então é óxido D e o nome do elemento. Então, sem delongas, óxido D e o nome do metal. O metal é o cálcio nessa história. Então, óxido de cálcio. Na2O. Óxido mais D mais o nome do metal. De sódio, porque eu tenho dois sódios? Não, é só óxido de e o nome do metal. Então, óxido de sódio. ZNO. Óxido de zinco. Zn é o zinco, óxido de zinco. Agora aqui embaixo que surge o nosso primeiro problema e que nós temos que cuidar com a questão do NOx variável, ok? Se eu só seguir a regra normalzinha, como ela diz, óxido de e o nome do metal, vai ficar o seguinte, ó. Óxido de ferro. Embaixo também vai ficar no outro, óxido de ferro. Fala, beleza, está resolvido. Ó. Tem oxigênio, é o óxido, certo? Pertence à função óxido aqui, por ser um composto binário, oxigênio mais eletronegativo, tudo ok. E tem o ferro, então óxido de ferro. Maluco, ó, a fórmula entre eles é diferente. Se a fórmula é diferente, o nome tem que ser diferente, certo? Eu não posso dar o mesmo nome para compostos que tenham fórmulas químicas diferentes. Nesse caso, eu tenho o ferro com número de oxidação mais 2 e mais 3. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar no final do nome, em números romanos, é bonito isso, ó, putz, tem que saber números romanos, cara, o 2 e o 3 e o 1, tá tranquilo, pra gente conhecer esses aí, beleza? Então, a pergunta que eu te faço é, olhando para isso daqui, somente para esses dois, pro FeO, pro Fe2O3, qual é o ferro 2? Ah, aposto que você pensou de cara, e se não pensou, parabéns, que seria o ferro 2. Fala, Fe2, esse é o ferro 2. Cara, cuidado com isso para você não acabar perdendo essa questãozinha aqui, beleza? Então, Fe2O3. Como que eu vou descobrir a carga desse camarada para saber se ele é o ferro 2 ou se ele é o ferro 3? Dá uma olhadinha com carinho aqui, ó. Composto binário, composto iônico binário. Então, eu tenho Fe2O3. Na formação do composto iônico, a gente inverte a carga do íon para chegar na fórmula. Agora eu vou fazer o inverso. Eu tenho a fórmula, eu vou inverter os índices da fórmula para descobrir a carga desses meus íons. Então eu vou ter o seguinte, ó. O primeiro é o cátion. O cátion é positivo. Fe mais 3 e oxigênio menos 2. Então o ferro nessa história aqui é o ferro mais 3. Então, mesmo tendo o 2 aqui embaixo, não é o ferro de NOx 2. É o ferro de NOx 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, óxido de ferro 1, 2, 3, no finalzinho. Beleza? Fala, putz, mas não tá legal, não tô entendendo isso daqui ainda. Cara, na nossa aulinha de números de oxidação, nós calculamos já que no somatório das carguinhas sempre tem que ser 0 em um composto, beleza? Exceto se ele for um íon. Então, nesse caso, não é um íon, quando eu somar as cargas dele tem que dar 0. Fala, que não tá dando 0, cara. Mais 3 e menos 2 não dá 0. Não esquece do seguinte, ó, você vai multiplicar por quantos átomos você tem. Então, um átomo de ferro tem carga mais 3, mas eu tenho 2 átomos de ferro. Bom, sem nem multiplicar, só pensando na lógica. Se 1 é mais 3, 2 serão mais 6. Então, 2 átomos de ferro terão carga mais 6. O oxigênio, cada oxigênio tem carguinha menos 2. Se um oxigênio tem menos 2, 3 oxigênios vão ter menos 2
menos 4, menos 6. Os 3 oxigênios vão ter carguinha total, menos 6. Mais 6 e menos 6 igual a 0. Então, somei as carguinhas e deu 0, o meu composto está ok. Então, é óxido de ferro 3, beleza? Aqui em cima, então, sobrou para mim ser o óxido de ferro 2. Se eu for olhar a questão das cargas, aqui no FeO, então vamos fazer aqui embaixo também, FeO, o oxigênio eu já descobri que é menos 2. Se eu tenho um oxigênio só e ele tem carguinha menos 2, o ferro tem que ser o mais 2. Mais 2 e menos 2 já dá 0, tá? Resolvido o problema do teu composto, beleza? A questão é a seguinte. Lá dentro dos oxiácidos, a gente tinha uma regrinha. Que quem tinha mais oxigênios na fórmula ficava com terminação ico, quem tinha menos oxigênios fica com terminação oso. O mesmo vale aqui. E eu chamo a atenção exatamente nesses dois óxidos de ferro que são muito importantes, beleza? Então, aqui embaixo, onde eu tenho mais oxigênios, eu tenho 3 na fórmula. E aqui eu tenho um oxigênio somente. Onde eu tenho 3, vai ficar com a terminação ico. Então, o nome pode ficar um pouquinho diferente, numa segunda nomenclatura para esses casos que tem NOx variável, beleza? Então, mais oxigênio tem terminação ico. Então, vai ficar assim, ó. Óxido não tem o prefixo D, fica direto o nome do metal com a terminação ico. Óxido ferrico? Não, óxido férrico. Coloca um acento para ficar legalzinho aqui, ó. Óxido férrico, não é óxido de férrico. Some o D, certo? Tem mais oxigênios na fórmula, terminação ico. Então, quem tem menos oxigênios na fórmula vai ficar com a terminação oso. Então, esse camarada aqui que tem um oxigênio só, ele vai ficar óxido com a terminação oso, óxido ferroso. Óxido ferroso, porque ele tem menos oxigênios, NOx menor, mais 2, mais oxigênios, NOx maior, nesse caso mais 3, comparando entre os dois, terminação ico. Lembra do seguinte, quando for terminação ico e oso, não usa o D que existe aqui no meio. Só óxido, nome do elemento, terminação ico ou oso. Beleza, galerinha? Espero vocês na próxima aula falando sobre a nomenclatura dos óxidos moleculares. Um abraço e até lá!